gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem por aí. Aqui é a Rê e hoje a gente vai começar, aquela série de vídeos de retrospectiva do ano com relação a leituras. Hoje, então, eu vou compartilhar com vocês todas as minhas surpresas e as minhas decepções literárias do ano de 2020. Antes de começar a conversar com vocês sobre esses livros, quero já te lembrar para deixar o seu curtir nesse vídeo, que isso é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Se você é novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, que assim você recebe notificação sempre que sair vídeo novo por aqui. Também devo te lembrar que todos os links úteis deste vídeo, como resenhas ou links para compras, ficam aqui embaixo no box de informações. Meus links são links de afiliados, então comprando qualquer coisa por eles, vocês já me ajudam muito com uma comissão que eu recebo em cima de cada compra, sem que você pague mais nada por isso. E caso você queira contribuir com o meu trabalho de forma mais direta, você pode se tornar um membro do canal. Aqui embaixo no canto inferior direito da sua tela, no botãozinho azul Seja Membro, você consegue verificar todos, os dois tipos de apoio que você pode fazer aqui no canal. Então é isso, recados dados, vamos para o vídeo. Bom, vamos começar com as boas notícias, os refrescos. Vamos falar sobre as surpresas literárias de 2020. Livros que eu comecei a ler de forma despretensiosa, que eu não estava esperando grande coisa, mas que a experiência foi completamente positiva. Livros que me conquistaram e que eu gostei muito de ler. E eu vou começar falando sobre a minha primeira leitura favoritada de 2020, que foi Os Segredos que Guardamos. Eu comecei a ler esse livro sem saber absolutamente nada a respeito da história. Eu só sabia que tinha a ver com o Doutor Zhivago, que é um clássico da literatura mundial, e conforme eu fui lendo, que eu fui adentrando na história, que eu fui sendo sugada pela narrativa e pela escrita dessa autora super talentosa, eu fiquei, assim, realmente entregue à história. A autora me conquistou desde os primeiros capítulos e, assim, gente, eu devorei demais esse livro. Eu literalmente não vi o tempo passar. Eu li ele em coisa de 2 dias. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando com mais detalhes sobre essa experiência. Foi muito positivo. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra você ir lá conferir. Assista esse vídeo com carinho. Confira, tudo que eu achei sobre a história. Tem muito de panorama histórico, com relação à publicação de Doutor Zhivago, ao contexto político e social da época, Doutor Zhivago, um livro escrito durante o período da União Soviética e que teve, assim, grande importância para os Estados Unidos, porque ele foi usado como uma espécie de arma contra o governo soviético, para enfraquecer o governo soviético de dentro para fora. Então foi um livro muito simbólico e que tem ali a sua importância tanto na literatura quanto na história mundial e também na história da Rússia. Então, assim, gente, é um livro que me surpreendeu muito. Eu gostei demais de ter lido Os Segredos que Guardamos. Apesar de eu estar falando aqui muito sobre o Doutor Zhivago, o livro Os Segredos que Guardamos vai ter a sua própria história, só que ela envolve, muito desse período, desse contexto e desse livro, desse clássico da literatura mundial. Então eu sugiro que vocês vão lá, confiram esse vídeo, deem uma oportunidade para esse livro, caso vocês ainda não tenham lido. E eu espero muito, torço muito do fundo do coração que você também goste quando você fizer essa leitura, porque, assim, pra mim foi maravilhosa. Segundo livro lido de forma despretensiosa esse ano e que também me surpreendeu, foi uma leitura que eu também comecei, assim, não esperando muito. Na verdade, eu esperava uma leitura leve, tranquila, pra que eu desligasse a cabeça dos problemas, da pandemia. Eu falei, não, eu quero um livro levinho, um livro tranquilo, um livro, sabe, chuchu, pra eu só sentar e devorar. E daí eu li A Sua Espera, da Tamires Barcelos, que eu já comentei várias vezes com vocês aqui no canal. Logo em seguida ela publicou um outro romance, que é spin-off de A Sua Espera, que é o Todas as Suas Cores, que eu também já comentei muito aqui com vocês. E, assim, gente, é romance, água com açúcar, romance bem, assim, leve, que tem uma pitada de, o sensuelen, mas que me conquistou, sabe? A narrativa da Tamires realmente me conquista. A forma como ela tem de contar as histórias, a construção dos personagens dela também são muito, eu diria, completas, sabe? São personagens que você poderia tranquilamente, sei lá, tomar uma breja no final da tarde, no happy hour, entendeu? É tipo esse tipo de personagem. Então é um livro que vai narrar uma história de amor, mas que vai ter também ali um pouco de reflexão sobre questão de idade, assim, porque a gente tem esse casal em que o protagonista masculino é coisa de quase 20 anos mais velho que a protagonista feminina,
lógico que ela já é maior de idade e tal, mas tem essa diferença de idade muito grande, que é algo que incomoda muito o protagonista ao longo, né, do desenvolvimento ali, né, desse relacionamento, enquanto ele tá descobrindo que tem sentimentos por essa menina, enfim. Além disso, temos o fato de que essa garota é também filha de um dos grandes rivais dele, porque o protagonista, ele é dono de uma fazenda e tem ali, né, um cara, um outro fazendeiro que fez com que a vida dele fosse um inferno por muito tempo. E essa garota é filha desse cara. Então ele vai se ver ali, né, depois de um acidente que o seu rival acaba se envolvendo, um acidente de carro, ele vai se ver meio que responsável pela filha dele, e a partir daí a gente vai ver, né, a história se desenrolar no contexto do romance entre esses dois. Um livro super leve, super gostoso de ler, que você não vê o tempo passar e, assim, você devora. Eu devorei o livro, já tinha lido um outro livro da autora anteriormente, que já tinha comentado com vocês também, mas eu não tava esperando, né, que eu fosse gostar tanto da história, que, assim, me conquistou, eu devorei ele super rápido, então foi uma boa surpresa de 2020 também. Outra surpresa de 2020, dessa vez de uma amiga, de uma pessoa mais próxima de mim. Eu li o Escrito nas Estrelas, da Ione Simões, e eu também fui muito surpreendida. Foi a minha primeira leitura de algo da Ione. Mas embora ela escreva contos, participe de coletâneas, etc., o meu primeiro contato com algo que ela escreveu foi por esse romance, que é o Escrito nas Estrelas. E foi um livro que me surpreendeu muito, assim, eu gostei demais da história que a Ione trouxe. Eu tava muito temerosa no começo, porque a gente tem como protagonista a Fernanda, que é uma jovem que, assim, acabou de perder o namorado dela resolveu terminar com ela, e parece que o mundo caiu pra ela, sabe? Tipo assim, tudo acabou na vida dela e ela vai começar a desenvolver uma espécie de plano mirabolante de conseguir um novo namorado com base nos astros. Então ela vai, tipo, pesquisar muito sobre pessoas da cidade natal dela que se encaixam dentro do signo que seria o signo da pessoa ideal pra ela, esse tipo de coisa, né? Ela embarca nessa loucura, vai adiante com esse plano aí, e eu tava muito, muito temerosa de que a história fosse ficar nisso, sabe? Mas, ledo engano, a Ione desenvolve muito a Fernanda, desenvolve muito todas as coisas que ela vai aprender ao longo da história, coisas pelas quais ela vai passar, né, durante essa missão aí de encontrar esse novo amor, e ela vai descobrir mais sobre ela mesma. Ela vai finalmente entender que ela não precisa de um namorado pra ser completa, pra ser feliz, e que a parte, né, dessa coisa de não querer estar sozinha, né, ela não se conhece muito bem, ela só conhece esse lado dela super dependente de um relacionamento, e ao longo da trajetória ela vai descobrir que não é bem assim, que ela é muito, ela pode ser muito feliz sozinha, autossuficiente, e que quando ela for encontrar uma pessoa, vai ser uma pessoa pra transbordar o que ela já tem de, assim, completamente cheio, sabe? Então foi uma leitura muito surpreendente, eu gostei muito, muito, muito do livro, fica aqui a dica pra vocês. Outro livro também nessa pegadinha de romance que me surpreendeu bastante foi o livro da minha irmã, Ellen Pimentel. Eu falo isso porque eu já tinha lido outros livros da minha irmã, e ela publicou esse ano 61 Dias em Londres, que foi um livro que me surpreendeu muito porque eu consegui notar assim, uma melhoria muito significativa na qualidade da escrita da Ellen, sabe? Ela realmente construiu personagens que se conectaram comigo. A narrativa dela realmente fez eu me aproximar desses personagens, fez eu sentir como se eles fossem amigos, como se fossem próximos de mim. E com isso eu consegui sentir de forma mais intensa tudo que ela queria transmitir pra mim com relação a esses personagens, que são a Nina e o Daniel. A Nina é a protagonista, é quem narra a história pra gente. Ela teve uma adolescência assim muito difícil, porque ela perdeu a irmã muito nova. E depois de muito tempo passando por esse sentimento de luto, de ter uma família desestruturada por causa dessa perda, ela acaba fazendo um intercâmbio para Londres. Ela vai passar 2 meses lá, e é lá que ela vai ter novas experiências, que ela vai encontrar novas pessoas, conhecer, assim, pessoas e ter vivências que ela só sonhava em ter. E ela também vai acabar conhecendo o Daniel, que é um londrino, que é por quem ela vai se apaixonar. Eles vão ter ali uma história de amor e tal, mas é aquele tipo de história em que o romance vem, os personagens precisam ainda amadurecer, crescer e se conhecer para que esse romance, né, esse relacionamento vá adiante. Então aquele tipo de história bem vida real, sabe, em que muitas coisas acabam entrando no caminho que impede esses dois ficarem juntos, mas ao mesmo tempo vai preparando eles, amadurecendo eles para serem pessoas melhores, sabe. Então foi um livro assim que me surpreendeu muito, principalmente
por essa questão, né, que eu falei no começo sobre a melhoria da qualidade, sabe? O avanço que eu senti na Ellen com relação à escrita dela, à construção de personagens, a desenvolvimento da história. Então, assim, indiquei esse livro aqui já várias vezes, muitas pessoas já me marcaram, né? Pessoas que leram depois, que também gostaram e que adoraram o livro. Esse livro virou o favorito de muita gente, o que me deixa muito feliz. Então, se você ainda não leu, fica aqui a sugestão, leia o livro. Se eu me lembro bem, ainda tá no Kindle Unlimited, eu vou deixar aqui embaixo, confira. Por fim, eu vou falar de Cartas para Martin, que é um livro que eu estava, assim, esperando gostar bastante, mas foi um livro que me surpreendeu muito pela forma como a autora trabalha os temas que ela traz, sabe? A Nick Stone é uma autora negra que vai desenvolver questões de preconceito racial dentro do livro. Eu li na segunda semana de novembro, já indiquei muito, né, por aqui, pelo Instagram também, então volto a indicar mais uma vez, leiam Cartas para Martin, que é um livro que, assim, você vai ler super rápido, porque é de fato uma história bem rápida, bem dinâmica, a escrita da autora é muito envolvente, muito leve, você lê super rápido, apesar do tema que ela aborda, que é a questão do preconceito racial. Ela vai apresentar pra gente um protagonista que, apesar de ser muito brilhante, de ser uma pessoa muito inteligente, uma pessoa prodígio, uma pessoa que tem, assim, capacidade de ser excepcional, sabe? Uma pessoa excepcional, um profissional excepcional, acaba sendo injustamente acusado de algo que ele não cometeu. E a autora usa a história do Justice, que é esse protagonista, para trabalhar essa questão de preconceito racial de forma muito, muito positiva e que faz a gente realmente refletir sobre como a gente ainda precisa melhorar, sabe, enquanto sociedade. Então, assim, fica aqui a minha sugestão pra vocês. Se você ainda não leu, leia esse livro. De vez em quando também tá em promoção, principalmente para e-book. Então já coloca aí na sua meta de leitura de 2020 e leia esse livro. E esses livros foram as surpresas literárias de 2020. E agora a gente vai falar sobre o quê? As decepções. Aqueles livros que a gente estava achando que fosse dar bom, mas que no fim das contas não deu. Vou começar falando sobre o primeiro livro que eu li em 2020, que foi Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Eu li esse livro porque tava pra sair o filme, né, no começo do ano, então eu li super rapidinho, assim. E eu esperava muita coisa sobre essa história. Tanta gente elogiando, falando bem, e é meu favorito, é perfeito e tal. E eu peguei pra ler com expectativa no Everest, e daí eu li, e não foi tudo isso pra mim, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito, sei lá, eu não vou falar que eu fiquei decepcionada, mas eu fiquei muito desanimada enquanto eu lia o livro, porque eu já fiz um vídeo, inclusive, aqui no canal sobre essa experiência, vou deixar linkado aqui embaixo. Eu não gosto de ficar revivendo, sabe, a experiência de não ter gostado desse livro, porque é um livro que muita gente gostou e eu recebi comentários, assim, não muito positivos, sabe, pessoas realmente querendo ir contra e bater de frente com uma questão de opinião, assim. Eu não gostei da forma como a autora trabalhou os temas que ela resolveu trabalhar. Então, tipo, pra mim não foi positivo, pra você pode ter sido e show, tá? Então, assim, eu não quero dizer que você leu errado ou que o livro seja ruim, é que pra mim ele não funcionou. Próximo livro é talvez, assim, a pior leitura que eu fiz esse ano, foi o livro que menos funcionou, que menos deu certo, que mais decepcionou mesmo, que é O A Mulher na Cabine 10. Eu li esse livro em conjunto com os membros. Tem muitos meses, a gente leu, sei lá, em junho, faz bastante tempo, assim, foi lá pra metade do ano, e é um thriller que promete, mas não cumpre. Esse thriller conta a história de uma mulher que é frequentemente colocada em dúvida, sabe? Você tá desde o começo do livro duvidando do que essa mulher tá falando, porque a autora, assim, desenvolve essa protagonista como uma pessoa instável emocionalmente, uma pessoa que tá sempre bebendo, né, tá sempre ingerindo álcool, que tem ali, né, motivos pra que você duvide do que ela tá falando. Então a autora constrói, né, essa característica dessa protagonista, e é uma construção até que muito chata, assim, não é uma coisa que você fica, sei lá, instigado pra saber o que a autora vai fazer com aquilo. Você já sabe desde o princípio, né, porque não tem outro motivo, mas é uma construção chata, não é aquela coisa interessante, sabe, sobre uma personagem, sobre um passado, sei lá. Foi chato, foi uma leitura toda muito chata. Acontece que essa mulher é uma jornalista de uma espécie de revista de turismo, e daí ela é mandada para um cruzeiro, a inauguração de um cruzeiro, que ela vai ter essa experiência, acho que é de uma semana, e ela vai escrever sobre essa experiência. Só que quando ela entra, né, a bordo, ela já vai perceber uma coisa muito estranha, né, na primeira noite. Tipo, parece que tem alguém, né, alguma espécie de luta corporal ali na cabine do lado dela, que é uma cabine, inclusive, que, se eu me lembro bem, era pra estar vazia. Ela vai ver sangue, enfim, né, vai ver ali que realmente teve sinais de luta, e ela vai falar sobre isso, sobre essa mulher, que ela, inclusive, já viu anteriormente, naquela mesma noite, que tava naquela cabine e que teria sido assassinada, mas ninguém sabe de mulher nenhuma, ninguém viu mulher nenhuma entrar, aquela cabine não era pra que ninguém, fazem
enfim, investigações, não encontram nada que comprove aquilo que ela viu, mas ela sabe o que ela viu e a gente tá o tempo todo desconfiando porque a autora cria essa protagonista que você desconfia o tempo inteiro. Enfim, vai ser com base nisso que vai se desenvolver esse thriller e assim, não é nada original, não é nada, sabe, envolvente. Pra mim não deu certo. E eu lembro que o pessoal do clube de membros também teve essa mesma impressão, assim, de ter sido um livro muito chato, porque demora muito pra que alguma coisa aconteça, sabe? Você só vai ter, de fato, a investigação, o crime e aquela coisa de você ficar, sabe, nossa, eu preciso saber o que vai acontecer. Isso só vai acontecer lá nos 60% do livro. E thriller pra mim não funciona assim. Eu preciso ter um gostinho do que vai, sabe, do que vai ser essa investigação, do que vai ser esse crime já no começo, porque é isso que me prende, é isso que me deixa curiosa, é isso que me deixa querendo saber o que vai acontecer. E não, sabe, não tem isso logo no começo. A gente passa 60% do livro pra daí acontecer alguma coisa, e assim, não foi muito bom, não curti, não deu certo. Próximo livro, que também foi uma espécie de decepção, foi outro thriller. Eu estou falando de A Gaiola de Ouro. Tem vlog de leitura aqui no canal. Eu tava com expectativas altas sobre esse livro e não é que ele tenha sido ruim, é que eu tava com a expectativa alta mesmo e ele não supriu, sabe? Ele não alcançou as minhas expectativas. Como eu falei, esse é mais um thriller que vai girar em torno de um casamento. A gente tem essa protagonista que é casada com um homem super rico, milionário, assim, empresário e tal. E a gente percebe que ela é uma mulher super, eu diria assim, que abaixa a cabeça pro marido, que tá o tempo inteiro tentando agradar esse marido que é um nojento com ela, ele é um ridículo, assim. E você desde o começo, né, começa a não simpatizar com o cara e a sentir pena da mulher, e a começar, né, a pensar, tipo, putz, você não precisa disso, você é rica, que não sei o quê, e ela ao mesmo tempo tá ali, né, tipo, tentando se manter no casamento pelo marido, pela filha, sabe, pra ter essa coisa de ter uma família. E ao longo da leitura a gente vai também tendo certos flashbacks de como foi a história desse casal, como eles se conheceram, né, a gente vai ver que eles se conheceram na faculdade de economia, a gente vai ver inclusive que a mulher era muito inteligente. E com o passar da leitura a gente vai entendendo também que ela foi uma peça essencial para que essa empresa do marido tivesse começo, né? Que ela pudesse existir de fato. Então assim, sem ela, essa empresa não existiria. E o cara ao mesmo tempo vai tratando ela igual lixo, enfim, né? A gente vai tendo ali uma série de acontecimentos que vai fazendo a gente ficar cada vez mais revoltado com a situação, até que chega o ápice, né? Uma coisa ali que acontece que muda essa chave na cabeça da protagonista. E é uma coisa assim, que pra mim não precisava ter chegado até aquele ponto, sabe? Foi, assim, uma gota d'água que não precisava ter chegado aquela gota d'água. Muito antes daquilo, a protagonista já poderia ter tomado alguma atitude, sabe? Com relação ao casamento, enfim. É a partir desse acontecimento que ela vai decidir tomar uma atitude com relação ao casamento, que vai ser se vingando do marido. Então, a partir daí que ela vai começar a desenvolver esse plano, né, de vingança e tal. Então é aquele tipo de thriller que vai sim, né, ter esse desenvolvimento de vingança, né, ao longo da história. E pra mim esse plano de vingança dela foi muito inteligente, muito bem planejado e também bem executado, mas também foi muito, tudo que aconteceu foi muito conveniente, sabe? Nada deu errado, nada aconteceu, sabe, que pudesse atrapalhar os planos. Então assim, foi tudo acontecendo de forma muito certinha, de acordo com o plano dela, o que pra mim não me convenceu muito, porque geralmente essas coisas assim, né, principalmente um plano grande de vingança, tende a dar errado. Então tudo deu muito certo pra ela, sabe? Apesar de ela ter se ferrado ali durante o casamento, tudo deu muito certo pra que ela executasse esse plano. Isso não me convenceu muito bem. Enfim, achei a história toda muito rasa, assim, sabe? Meio mais ou menos. Então eu dei 3 estrelas pro livro, que foi, nem é bom, nem é ruim, mas tá mais pra bom do que pra ruim, mas ainda assim eu esperava muito mais do livro, sabe? Por fim, minha última decepção literária, que talvez tenha sido a maior decepção literária de 2020, foi, de novo, o quê? Mais um thriller. E eu estou falando de As Outras Pessoas, da C.J. Tudor. Também tem vídeo aqui no canal sobre essa leitura, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá conferir, tudo sem spoiler. E assim, por que foi uma decepção? Eu já tinha lido O Que Aconteceu com Anne, da mesma autora, que saiu no ano passado, e eu gostei do livro, eu achei que foi uma leitura muito interessante. A autora sempre trabalha um pouco de sobrenatural na história, o que pra mim, em Aconteceu com Anne, não tinha, assim, não tinha ficado ruim, sabe? Pra mim, tava meio que de acordo ali com a história, e por mais que fique aquela coisa de tipo, não tem explicação, traz aquele quesinho de putz, que
como será que isso aconteceu, sabe? Você fica com aquela pulguinha atrás da orelha, mas é o tipo de coisa que o que aconteceu com ele, pra mim, não precisava de explicação. Já agora, em As Outras Pessoas, foi uma série de coisas que não funcionaram muito bem pra mim nesse livro. A gente tem a história de um cara, né, um pai, que, enfim, perde a mulher e a filha, a casa é invadida, os bandidos, né, matam as duas e fica por isso, né? Ele fica ali anos procurando a filha porque ele jura que no dia em que houve, né, essa invasão na casa dele, ele viu um carro na frente com uma garotinha que é muito igual à filha dele. Então ele tem certeza que aquela criança que estava no carro era a filha dele e que ela não morreu coisa nenhuma. Então ele começa nessa busca incansável pela filha e ele passa anos buscando a filha porque ele tem certeza de que essa filha está viva. Ela tem acho que 5 aninhos quando acontece, né, lá o assassinato. Então ela teria, no presente, 8 anos, né? Então ele não aceita nenhuma das teses da polícia de que a menina tenha sido, enfim, né, tenha acontecido qualquer coisa. Eles têm um corpo, inclusive, né, que comprova ali que a filha teria sido de fato assassinada, mas ele não aceita, pra ele aquilo não aconteceu, a filha tava no carro da frente. E daí a gente vai acompanhar, né, todo esse desenvolvimento dessa busca desse pai, ao mesmo tempo que a gente tem narrativas por outras perspectivas. A gente tem uma mulher que tá em fuga com uma criança, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, e ao longo da trama, né, ao longo da leitura, a gente vai descobrindo tanto o que aconteceu no passado desse pai, quanto o porquê que essa mulher tá fugindo com essa criança. E a gente vai tendo também mais explicações de o que seriam essas outras pessoas, o que estaria acontecendo, né, por trás de toda a trama do pai e da mulher que tá com a criança, né, ele fugindo com essa criança. Eu diria que esse elemento que a autora traz, né, das outras pessoas, que ela vai explicar ali melhor, né, sobre como que funciona essa questão das outras pessoas, é sim muito inteligente, é sim algo plausível, é algo que é fácil de você imaginar acontecendo na vida real. Só que ao mesmo tempo a autora vai trabalhando ao longo da história certas pendências que, sabe, ela precisa desenvolver, ela precisa dar uma explicação, ela precisa resolver, que ela vai deixar pra fazer isso tudo só no final do livro, sabe? Nas últimas 50 páginas ela vai resolver tudo e ela vai usar muito do artifício, do flashback pra trazer essas respostas, sabe? Pra trazer essas justificativas, pra explicar como certas coisas aconteceram. O que pra mim não foi exatamente positivo, porque, assim, ficou uma coisa aberta aqui, vamos jogar um flashback, uma coisa que aconteceu no passado, que vai explicar isso aí pontualmente. Então, assim, pra mim foi muito corrido o final. Ela resolveu tudo de forma muito, assim, sabe, uma coisa atrás da outra. Usou muito o artifício do flashback, que pra mim não me convenceu, né, não foi algo positivo. E, nossa, aconteceram umas coisas muito, assim, que eu fiquei, da onde isso saiu? Tipo, do nada, no final do livro, o cara tinha herdado uns negócios de uma pessoa. Então, assim, pra mim não deu muito certo. Foi um livro que me decepcionou pela expectativa que eu coloquei em cima da história, porque eu já tinha lido algo da autora que pra mim foi bem interessante, mas eu já sei de pessoas também que leram e gostaram, então assim, eu acho que é uma questão mesmo de gosto e pode ser que funcione pra você, pra mim não funcionou, não foi tão positivo assim. Mas era isso, gente. E esse era o vídeo de hoje. Essas são as minhas surpresas e as minhas decepções literárias de 2020. Eu quero saber de você quais são as suas surpresas e as suas decepções literárias de 2020. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber os livros que você amou e os que você não gostou tanto assim. Quero finalizar esse vídeo aqui agradecendo aos meus membros queridos. Muito obrigada por todo o apoio, por estarem presentes em tudo. Muito obrigada, gente. Vocês são incríveis. Quero também agradecer a você que ficou aqui até o final desse vídeo. Muito obrigada pela sua presença. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!